Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, o primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento. Lembrando que Gênesis significa princípio, significa origem. Diz o seguinte a leitura da palavra, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Ele disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então aqui no início disse o seguinte: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos foram esses? Ló, o sobrinho de Abrão, que nós também conhecemos como Abraão, o nosso pai na fé, ele estava prisioneiro em Sodoma e Gomorra, e Deus usou a vida de Abraão para libertar Ló. E Abrão, ele estava receando o ataque, a retaliação de outros povos. Então, por esse motivo, Deus, ele veio até Abrão através de uma visão e disse isso para ele: não temas, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Ou seja, Abrão, não fique receoso com essas pessoas, com esses moradores, porque eu vou te guardar, te proteger, enfim. E no final do versículo 1 também, Deus disse para ele, e teu galardão será sobremodo grande. Abrão, ele estava desanimado, porque o sonho de Abrão e de Sarai, a sua esposa, era de terem filho, de terem uma criança, mas Abrão, ele e Sarai já eram idosos, já tinham uma certa idade, e a esposa de Abrão, ela era estéril, ou seja, não podia gerar filhos. Então, diante dessa situação, Abrão, ele se encontrava triste e desanimado, porque o seu sonho parecia longe, parecia que não ia se cumprir, se realizar. E Deus disse para ele: o seu galardão será sobremodo grande, ou seja, a sua recompensa. Continuando a leitura, verso 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno, Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, nesse período que Deus estava conversando com Abrão, Abrão aproveitou a oportunidade e ele desabafou com Deus, dizendo: Senhor, mas o que o Senhor vai me dar mais? Se eu continuo sem filhos, e se vai ser o meu empregado, o meu herdeiro? Porque Abrão, ele teria que passar a sua herança para outra pessoa. O certo seria ele passar para o seu filho. Só que aqui nesse período ainda ele não tinha filhos. E na mente de Abrão, no pensamento de Abrão,
ele teria que passar para o seu empregado. Agora, entenda uma coisa, Deus aqui já tinha abençoado a vida de Abrão de muitas formas, de muitas maneiras, sabe? Era um homem próspero, um homem financeiramente abençoado, um homem que andava com Deus, só que ainda faltava alguma coisa na vida de Abrão e de Sarai. Ou seja, eles eram incompletos, faltava alguma coisa para completar os dois. E o que faltava justamente era a realização desse sonho que Abrão e Sarai eles tinham, que era justamente o que? Um filho, uma criança, um herdeiro, enfim. E trazendo isso para os dias de hoje, tem pessoas que muitas vezes ainda falta algo para elas. Às vezes é uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus abençoou em muitas áreas da vida dela, mas ainda assim a pessoa ela se sente incompleta, falta algo na vida da pessoa. Tem pessoas que de repente o que falta para elas é elas receberem o batismo no Espírito Santo, ou seja, a pessoa no seu íntimo, no seu interior, ela ainda se encontra ausente de Deus e ela tem essa tristeza. Ela necessita de receber o Espírito de Deus no interior dela. Agora também tem pessoas que elas já têm o Espírito de Deus, mas de repente o que falta na vida da pessoa é que nem o caso de Abraão e Sarai. De repente o marido ou a esposa é estéril e ali não pode ter filho, e devido a isso a pessoa ela carrega, no caso, essa tristeza, e por esse motivo ainda falta algo na vida desse casal, dessa esposa ou desse esposo para ser feliz. Ou de repente, o caso da pessoa ainda não ser completa é porque ela trabalha numa empresa, ela trabalha num serviço e ela tem aquele desejo, ela tem aquele sonho de ser promovida naquele trabalho, naquele serviço e ainda não foi. Ou de repente a pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que trabalha, mas ela tem aquele sonho, aquele desejo de ter o negócio próprio, de ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio. E devido a ela ainda não ter alcançado esse sonho, essa realização, essa pessoa, ela se encontra assim como Abrão. Ela se encontra, vamos dizer assim, incompleta, ainda não totalmente realizada. Porque lembrando, Abrão, em uma área da sua vida financeira e espiritual, ele se encontrava o quê? Completo. Mas ainda faltava o quê? Algo. De repente, é o seu caso. Numa área, você tem sido abençoado, você tem sido abençoada, mas em outra área da sua vida ainda falta algo. Ou de repente é uma pessoa de Deus, uma pessoa que está dentro da igreja, e essa pessoa, ela não é casado, é um homem que ainda não se casou, é uma mulher que ainda não se casou, e por esse motivo também ainda se encontra incompleta, falta algo para completá-lo, para completá-la. Eu não sei em que área da sua vida
você se encontra incompleto, mas de uma coisa eu sei, que o nosso Deus, ele tem o poder para te completar, para realizar os seus sonhos, e você vai alcançar, vai conquistar. Se você não desistir, Deus, ele vai te abençoar. E assim como foi grande o galardão, a recompensa na vida de Abraão, também vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Então, Abraão estava desanimado e Deus estava o animando, assim como Deus está te animando nesse momento, dizendo para você que ele tem poder de cumprir, de realizar aquilo o que você necessita. Então, não desista. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Lembrando, na mente de Abrão iria ser o Eliezer, o seu herdeiro, porque na mente dele ele iria morrer sem filho. Só que aqui Deus está dizendo: não, Abraão, não vai ser desse jeito não, não vai terminar desse jeito não, você não vai morrer sem filho, você não vai morrer sem herdeiro não, mas o seu herdeiro, o seu filho vai ser ele que vai ser o seu herdeiro, o seu descendente. Em outras palavras, Abraão, o impossível eu vou fazer na sua vida. Continuando o versículo 5, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então, Abrão queria nem se fosse um filho. Era esse o sonho dele, o que ele queria alcançar de Deus. E Deus está dizendo, a sua posteridade, ou seja, a sua descendência vai ser grande, será como as estrelas. E de fato e de verdade, Deus estava ali trabalhando na vida de Abrão. Ele estava desanimado devido aos empecilhos, obstáculos, que no caso seria a questão da idade dele, da Sarai, e a questão de Sarai ser estéril. Ele estava desanimado por causa disso, mas Deus estava ali animando o seu servo, colocando ele para cima, dizendo que iria cumprir, realizar o impossível, o sobrenatural na vida dele, e assim também vai ser na sua vida, porque de repente o sonho que você almeja, aquilo que você quer alcançar, humanamente parece impossível. De repente você se depara com empecilhos, com obstáculos, mas lembre de uma coisa: o nosso Deus está acima dos empecilhos, dos obstáculos. Não há barreiras, não há fronteiras, não tem nada que possa impedir o nosso Deus de agir na nossa vida e de realizar os nossos sonhos. Continuando, versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, depois que Deus fez aqui a promessa para Abrão de dar um filho para ele, para Sarai, Abrão ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. É como se Deus dissesse o seguinte: eu vou justificar, eu vou fazer na vida de Abrão, porque ele está crendo na minha palavra, porque ele está crendo na minha promessa. Então, quando nós
cremos na palavra, na promessa do nosso Deus, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Deus, ele cumpre as suas promessas, as suas palavras nas nossas vidas. E agora, vamos no capítulo 21 de Gênesis, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Diz o seguinte: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então Deus visitou Sara. É aquilo que Deus havia prometido para Abrão, para Sarai, e agora o nome de Sarai passou para Sara, e de Abrão, no caso, passou para Abraão. Deus visitou a Sara e cumpriu aquilo que ele havia prometido para eles. Entenda, o homem, o ser humano, pode prometer coisas para nós e não cumprir, mas não nosso Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que torne atrás. Então, quando Deus ele dá a sua palavra, quando ele faz a sua promessa, Deus ele cumpre, Deus ele realiza. O nosso Deus é justo e verdadeiro. Aquilo que sai da boca dele se torna realidade nas nossas vidas quando nós demos crédito à sua palavra. Continuando o versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Lembrando, Sara e Abraão, eles já tinham uma certa idade, e foi justamente na velhice, diz aqui o texto, que a Sara gerou Isaque. E também lembrando que a Sara era estéril. Então, lembrando, eram dois empecilhos, dois obstáculos. Mas esses empecilhos e obstáculos que estavam na vida de Sara, na vida de Abraão, sabe? Eles não impediram a promessa de Deus de se cumprir. Então, não olhe para o empecilho, para o obstáculo que se encontra de repente na sua vida, porque esse empecilho, esse obstáculo, ele não pode impedir o poder de Deus. Deus não tem problema com os empecilhos e obstáculos, com as barreiras, mas se cumpre, se realiza, porque Ele é Deus e Ele está acima de todas as coisas. Então entenda, o impossível, o improvável não vai impedir Deus de cumprir o sonho seu e o sonho dele, lógico, na sua vida. Porque muitas vezes os sonhos que nós temos na realidade são sonhos de Deus, algo que Deus ele coloca em nossos corações. E para a gente finalizar, diz o seguinte, versículo 5, tinha Abraão 100 anos, versículo 4, vamos no versículo 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho.
E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então eles estavam tristes, estavam desanimados, e agora aqui eles tinham motivo para sorrir. Deus havia os alegrado, Deus havia os completado, e da mesma forma eu profetizo: Deus vai dar motivo para você sorrir. Deus vai colocar um sorriso no seu rosto em nome de Jesus. Deus, ele vai te completar. Deus vai te realizar. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida em nome de Jesus. Então não desista. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa revelação, por essa palavra, Pai. O Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tem passado, tem vivido e qual que é o sonho dela, mas eu lhe peço que, assim como o Senhor animou teu servo Abraão até o dia da promessa se cumprir, anime esse homem e esta mulher, Pai, por favor, toca na vida dele. Reanima, meu Deus, a fé dessa pessoa, vivifica ela, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa, ela veja a promessa se cumprir, o sonho se cumprir, que aquilo que ela carrega, meu Deus, dentro de si, Senhor, venha se materializar, venha se tornar realidade na vida dela, Senhor. Honra a fé do teu povo, a confiança do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Santo de Israel, que este ano, meu Pai, esse 2026 seja a realização dos sonhos, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Coloca um sorriso, meu Deus, no rosto desse homem, no rosto dessa mulher que me acompanha nesse momento, que ora juntamente comigo, meu Pai. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, a sua resposta, receba a realização dos seus sonhos. Em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz